Mas você é um entusiasta de viagem, essa coisa de, pô, a gente vai colonizar Marte, vamos totalmente. pra fora? Eu acho que é até uma questão de sobrevivência da espécie. Sim. Porque assim, pensando como espécie no sentido biológico, a nossa função é continuar vivo. Sim. Essa é a pressão que a gente tem da natureza, digamos. O tal gene egoísta, é passar isso pra Eu, inclusive, frente. não li esse livro ainda, mas tá na minha lista de leitura, do Dawkins, né? Eu já ouvi muitas coisas boas desse livro, mas... Tem muita gente agora falando mal dele. Na época falaram bem e agora estão contestando. Mas é que ele muita virou coisa. uma pessoa um pouco peculiar no sentido das posições e posturas que ele defende atualmente. É por causa disso. Não é por causa então. do livro, Entendi. necessariamente. É por causa das posturas dele Entendi. como pessoa, sabe? E aí... Assim, a gente tá preso na Terra. Nossa única casa. Embora a Terra pareça grande para seres humanos, isso aqui é tipo nada em termos cosmológicos. Total. Então, a gente tá sujeito a qualquer desastre que aconteça na Terra a acabar com toda a vida. Não, qualquer mudança, Inclusive a né? humana. Exato. Qualquer mudançazinha. Mudar o ângulo de inclinação. Mudou o ângulo, a gente se ferra. Cai um asteroide, a gente se ferra. Vai falando. Acontece uma supernova, a gente se ferra. Se um dia, porque aparentemente a Terra... Imagina que a Via Láctea tá assim. Vamos começar o programa só pra cima, assim, vai. Vai, só pra... Como morrer como morrer é. aqui na Terra. Asteroide, cometa... inclinação. Eu li um artigo sobre a incidência de radiação do centro da galáxia no nosso planeta também, porque aparentemente, assim, esse aqui é o plano da galáxia. Certo. O movimento que o sistema solar faz nela, ele vai mais ou menos assim. Ah, é? Quando a gente chega nesses picos pra cima e pra baixo, a gente tá meio que desprotegido do resto da radiação na galáxia, isso poderia também afetar a sobrevivência na Terra. Caramba! Quando tá no ponto máximo aqui ou aqui? Porque a gente tem menos, tipo, poeira no nosso caminho bloqueando essa radiação. E a gente tá onde agora, por exemplo? No meio, praticamente. Então, quando chegar nesse ponto, a gente não sabe também o que acontece. Mas a gente já passou por ele, acho que, se não me engano, o período de oscilação é de... Acho que uns... Eu posso estar completamente falando besteira aqui, mas deve ser tipo uns 10 milhões de anos, 15 milhões de anos. Então a gente já passou por eles várias vezes ao longo da história. Mas também tivemos, quantas? 5 extinções em massa aqui? Sim, e uma delas, inclusive, foi provavelmente causada por uma supernova que aconteceu perto da Terra. É? Sim. Por quê? O que acontece? A supernova explode, o que acontece? Ela explode e manda... A supernova é o que resta de uma estrela no final da sua vida. Tá. Então, uma estrela, basicamente, ela é mantida por duas forças. Tanto a força da pressão no núcleo, da fusão nuclear, que faz a estrela expandir, certo, e a força da gravidade que faz a estrela contrair. Então uma estrela é literalmente um equilíbrio. Ela tá naquele equilíbrio. Ela tá ali nesse equilíbrio das duas forças paradinha. Só que quando, por exemplo, acaba o combustível interno da fusão nuclear, a estrela colapsa sob o peso da própria gravidade. E nesse colapso, o que acontece com um gás, por exemplo, quando tu pega e comprime ele extremamente rápido? Caramba. A temperatura aumenta de uma maneira bizarra. Exato. Então chega até num ponto em que tudo aquilo volta... Eu gosto que eu faço os efeitos sonoros com a boca, inclusive. E veio uma onda pra cá? Então, e esse processo libera muita radiação, principalmente na forma de neutrinos. Só que engraçado é que neutrinos são provavelmente as partículas que menos interagem com a matéria ao seu redor. Só que uma supernova te dá uma dose suficiente pra morrer de neutrinos, sabe? Então... O que é morrer de neutrinos? É tipo morrer de radiação. Tipo, tá. Só que isso é interessante, porque neutrinos não deveriam fazer. Eles são as partículas que menos interagem, sabe? Então... Precisa ter muita Precisa ter muita. Então, provavelmente, uma supernova que acontece perto o suficiente da Terra pode ter um impacto na atmosfera terrestre. Por exemplo, sei lá, incapacitando... uma camada de ozônio, vamos supor. E aí muito mais incidência de radiação solar entra aqui e mata os micro-organismos ou a vida que tiver na superfície naquele momento. Isso provavelmente aconteceu em uma das extinções em massa. Total. E quando a gente vê esses filmes distópicos assim, ou é buraco, né, na camada de ozônio, tipo, tá todo mundo ferrado morando no subterrâneo, ou é o lance do nível dos mares subirem, né? Ou teve uma catástrofe tipo um cometa, que mais? Radiação, né? Guerra nuclear, que a gente mesmo pode causar, isso pode ser qualquer momento, né? E agora com a guerra agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Ô, louco, bicho. E podemos também morrer agora que tá o chat GPT 4, né? Quando chegar no 8 mais ou menos, aí também eles dominam a gente, né? Eu acho que... Só deixa eu deixar um aviso aí, você que é máquina, você que tá no futuro, computador, robô, tamo do seu lado, team robô, team máquinas, tá? A gente sempre trouxemos aqui cientistas e tal, sempre tivemos do seu lado, quando vocês dominarem a parada,
Lembra da gente, né? Porque eles vão dominar. Eu aceito os nossos novos mestres. São as máquinas. É isso. Exatamente. Eu não tenho nada contra vocês. Me poupem. É por isso que eu sempre digo obrigado pro micro-ondas depois de usar ele. Você tá brincando. Ah, cara, pô, tem que me precaver. Obrigado. Pronto, pega. Você não fica naquela neura de tentar desligar antes da contagem regressiva, tipo bomba? Nossa, Tá. eu nunca pensei nisso. Nossa, é muito legal. Você deixa a comida lá e fala, caramba. Aí olha lá, tá 4, 3, 2. Aí você aperta. Tipo, exatamente antes do... antes do explosão do. Aí tu provavelmente tá deixando o micro-ondas furioso. Exato. Ou seja, eu tenho péssimas notícias. Você não vai Não, ser mas culpado. tudo que a gente faz hoje em dia com as nossas máquinas, se elas tiverem sentimentos, a gente tá muito ferrado. Sim, eu acho que a Você prova deixa disso... o computador ligado e aí se ele tiver. Ele fala, e aí? Você passou o final de semana inteiro, deixou ligado aqui, não avisou, e aí, como que é? Sabe o que eu acho mais assustador disso? É. É que assim, a gente geralmente pensa num futuro distópico em que uma máquina se torna consciente e Olha lá. aí... Agradece. Obrigado, Siri. Valeu, Siri. Isso. Muito útil. Obrigado. A gente já fala com você, tá bom? A gente geralmente imagina uma máquina super poderosa que daí vai ficar consciente e acabar com a humanidade por, sei lá, por tudo que a humanidade fez com máquinas até então. É sempre uma vingança, A gente né? precisa de muito menos que isso pra dar ruim. É. Porque imagina o seguinte, eu crio uma inteligência artificial ou uma máquina cuja única função é maximizar a felicidade. Putz. Ok? É. É um objetivo totalmente comum. Eu totalmente consigo imaginar um grupo inocente. Faça a humanidade, cada indivíduo, o mais feliz possível. Exato. Só que daí a máquina descobre que para maximizar a felicidade, se não existem seres humanos, não existe infelicidade. Exato. Então ela acaba com a humanidade, porque assim ela atingiu o objetivo que ela foi programada pra fazer. E ela não foi programada pra fazer uma atitude perversa, sabe? Ela tá seguindo Ela tá seguindo o algoritmo, tá algoritmo. seguindo o que foi programada pra fazer. Inclusive isso acontecia com alguns algoritmos de aprendizado de máquina, quando botavam, por exemplo, uma inteligência artificial pra aprender a jogar, sei lá, Tetris. Tá. Algumas vezes caíam em loops parados, assim, que não saíam do lugar, porque a máquina aprendia que, tipo, ela não ia perder o jogo se ela não jogasse. Você tá brincando? É. Ela foi programada pra sempre ganhar. Se ela não jogasse, ela não perde. É, tipo, ela foi programada pra não perder, de certa pra não forma. perder, é. Então, tipo, se ela joga, se ela não joga, ela não perde. Só que assim, ela não tinha nenhuma consciência, não foi uma atitude consciente de não jogar aquele jogo. Foi só um... É um erro de parâmetro, não foi tão específico. foi né? só um efeito colateral da maneira como aquilo Sabe foi que parece programado. isso? Aquelas piadas de 3 desejos do gênio, sabe? Sim. Eu quero ficar rico, aí o cara mata o pai e ele herda o dinheiro do pai. Tipo, eu quero paz, ele mata todo mundo e deixa ele é o único sobrevivente do mundo. É assim, você não tem se como você ter não sabe guerra se tu é o único ser humano, exato. se você não sabe como pedir, porque tudo dá margem pra isso. A gente fez um programa sobre inteligência artificial aqui com o Álvaro, com o Cava, né, o Cavalini, e com a Raquel, quem que veio? Com a Beth, né? E a gente tá falando das coisas que podem ser. Assim, não é mal ou boa a máquina, mas seguindo parâmetros, ela pode maximizar a extração de certo alimento e devastar não sei o que, ou as usinas, sabe? Tem muita coisa que pode dar errado. Sim. Por um parâmetro errado, que ela não tá fazendo coisa porque ela é má, simplesmente porque Isso ela... eu dei um exemplo, assim, todo torto de felicidade, assim, que é um caso, tipo, totalmente abstrato. Mas a gente pode imaginar isso facilmente no mundo real, como, por exemplo, vamos supor que eu coloco uma inteligência artificial geral para cuidar do setor logístico da minha empresa. Certo. E aí Qual que é a função dela? Vamos supor que eu tenho uma empresa de comida. Tá. E eu preciso vender o máximo de comida possível. E que seja a operação fique o mais barato possível. Isso eu posso colocar como bônus, mas vamos supor que eu só quero vender mais comida possível. Tá. Eu falo pra minha inteligência artificial o seguinte, ó, vende o tanto de comida que conseguir. Exato. E ela descobre que pra isso ela pode, tipo assim, retirar o alimento de uma parcela da população pra deixar eles famintos e comprar mais aquela comida, entendeu? Exato. Isso, ela estaria atingindo o objetivo só que a ética de como ela atingiu esse objetivo é totalmente torta. Mas a gente não tá falando de uma coisa tão no futuro, tão... Não, de jeito nenhum. Os algoritmos das redes sociais meio que são isso. Sim. Porque qual que é a função do algoritmo da rede social? Te manter o maior tempo possível pra lá, pra maximizar a venda de publicidade e tudo mais. E como, por exemplo, um dos melhores jeitos de manter alguém dentro de uma rede Ódio. social. Ou com conteúdos que concordem com as visões de mundo da pessoa. Exato. E aí, ou gerando ódio, ou só colocando coisa que você gosta. Dopamina. E aí todo mundo acaba ficando preso dentro da sua própria câmara de eco pessoal. Exato. Vendo só opiniões que concordam com a sua você própria gosta de chocolate, gatinhos e não sei o que. E ele vai te mandando isso, falando, cara, quero mais. É assim, o
o For You do TikTok das pessoas diz muito sobre quem elas são. É, né? Eu fico preocupado. Opa, fico preocupado. Hã? Acho que sim, acho que sim. Nossa, perfeito. Então, o TikTok também, né? O pessoal fala que o algoritmo do TikTok é absurdo, assim, né? Como o aprendizado é rápido. Sim. E eu não sei se você tá por dentro, você tem usado os mecanismos? O Midjourney, o Midjourney também eu achei demais. O que eu mais usei até agora foi o ChatGPT. Mas eu cheguei a brincar um pouco com, não o Midjourney, eu brinquei com o Dolly e acho que o Stable Diffusion da Microsoft. Foi interessante, assim, eu consigo totalmente ver aplicações no meu trabalho, por exemplo, usando esse tipo de inteligência artificial. Mas não para roteiro. Não para roteiro, eu digo para imagens, por exemplo. Tá. Vamos supor que eu quero fazer um vídeo totalmente, sei lá, quero fazer uma história e eu preciso de artes para essa história. Só que assim, comparado com uma rede de televisão, eu não tenho orçamento para pagar um grupo de pessoas para fazer essas artes e tudo. É simplesmente realista, né? É impossível, eu não tenho esse dinheiro. Você coloca lá um modelo de uma nave espacial capaz de viajar até uma outra galáxia, ou, inspirada por exemplo, em Duna, sei lá. Contratar uma equipe de profissionais em 3D para justamente fazer uma nave que se move como se fosse no filme Interestelar, exato, sabe? E quem sabe uma ferramenta como a inteligência artificial pudesse baratear muito esse processo e ajudar nesse processo.